O que é o islamismo? Para quem não tem a mínima ideia, vamos dar uma pincelada para a gente não ficar no vácuo aqui, saber mais ou menos do que a gente está falando. O Islã, que também é chamado de islamismo, é uma religião que veio de Abraão, entre aspas. É conhecida e tida como uma religião abraâmica monoteísta, e ela está centrada num livro, que é o Alcorão, que foi escrito por Maomé. Os adeptos do Islã, chamados de muçulmanos, totalizam aproximadamente 1,9 bilhão de pessoas. Não é pouca gente. São a segunda maior população religiosa do mundo depois dos cristãos, mas estão por passar. Não vão ficar por aí. É bem interessante saber dos antecedentes religiosos de Maomé, por causa da região aonde ele habitava e o que tinha nessa região. O antecedente é de religiões politeístas, então tinha fetichismo, tinha animismo e tinha totemismo, além de uma religião astral e um monoteísmo puro que veio do cristianismo e do judaísmo. É importante a gente lembrar desse fundo politeísta, porque a gente vê lá em Meca um centro de adoração em torno de uma pedra que caiu do céu. E eles tinham já uma religião astral, então ele meio que não perdeu esse elemento. E ele trouxe para dentro do islamismo, misturou com a Bíblia e com as suas próprias frustrações também, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Os muçulmanos acreditam que o Islã é a versão completa e universal de uma fé primordial, que foi revelada muitas vezes através de profetas anteriores. Então eles não jogam fora Adão, Abraão, Moisés e Jesus, eles incorporam isso. Eles usam essas revelações do judaísmo e do cristianismo, da Bíblia, né, em essência. E Maomé, ele achou, quando ele teve a visitação do anjo Gabriel, ele pensou, uau, eu sou o Messias. E ele foi para os judeus e falou, não, eu sou o seu Messias, mas ele foi rejeitado. Aí ele fala, então, vou para os cristãos. Chegou para os cristãos, eles também não o aceitaram como Messias, então ele pensou, bem, eles é que estão errados, eles não estão me aceitando, então deixa eu consertar esse problema. E aí ele começou a sua jornada espiritual e fundou a sua própria religião, ou seita, ou sei lá como chamar isso. Os muçulmanos consideram o Alcorão a palavra literal de Deus e a revelação final inalterada, ou seja, acabou por aqui, o que eles chamam de selo. E a palavra que foi revelada pelo anjo Gabriel e depois acrescentada por Maomé, porque afinal de contas, se ele é o profeta, ele tem inspiração também de Deus, então o que ele escreveu é de Deus, diz ele. E juntamente com o Alcorão, ele também junta, como a gente falou, as revelações passadas de Abraão, Moisés, Jesus, mas ele é o principal e é o último profeta, a categoria que eles dão, eles chamam de selo das profecias, porque aí selou, tipo, Daniel sela a visão, Maomé sela a visão, agora não tem mais nenhuma, você é o último profeta de Deus. E há 5 pilares, na verdade 6 ou 7, cada lugar que eu consultei eu achei mais algum pilar do islamismo. Abaixa o volume, por favor. Vocês estão me ouvindo aí, meninos? Sim, tá tudo certo? São 5 pilares ou coisas que os muçulmanos precisam fazer todos os dias. E entre sunitas e xiitas isso varia um pouquinho, mas em essência é quase a mesma coisa. Eles têm um juramento, um credo islâmico que eles recitam constantemente, dentro e fora das suas orações rituais diárias, que acontecem 5 vezes ao dia. Além disso, eles têm um imposto social que eles têm que dar e os xiitas vão dar 10% anualmente de toda a sua renda, de todo o seu comércio e etc. Os xiitas acrescentam os tributos para o imã, é como se fosse o dízimo que você dá e o pastor vai receber aquele salário. Então, além de uma oferta, que é como se fosse uma doação, uma esmola, você tem os tributos, os impostos. Os dois fazem o jejum do mês de Ramadã, que é o 9º mês, porque foi nesse 9º mês lunar
no calendário islâmico que a revelação corânica começou. Quando ele começou, ele teve, né, a visita do profeta, do anjo Gabriel. Eles também precisam, pelo menos uma vez na vida, fazer uma peregrinação a Meca e dar a volta na Pedra de Caba. E os xiitas acrescentam isso, mas os sunitas também praticam isso, que é a Guerra Santa, conhecida como Jihad. É importante a gente entender isso e conhecer isso, por quê? Porque em torno de Israel nós temos nações muçulmanas de maioria sunita, mas financiadas pelo Islã, que é de maioria xiita. E então as linhas elas ficam meio tênues, elas estão, não é muito certinho, né, o xiita e o sunita. Por uma causa maior, eles acabam se juntando. Então, ao financiamento dos xiitas para que os sunitas venham a destruir Israel. Então, você tem Hezbollah financiado pelo Irã, você tem o Hamas financiado pelo Irã, você tem, ao mesmo tempo, o Irã e a Turquia, que se odeiam mutuamente, mas odeiam Israel também, então eles têm algo em comum, Turquia sendo sunita e o Irã sendo xiita. A Arábia Saudita também odeia os iranianos e também são de maioria sunita. E aí você tem vários outros países no Oriente Médio que têm uma maioria sunita ou xiita, mas são governados por uma minoria ao contrário, que é de outra linha. E isso também gera muita instabilidade na região, porque eles não conseguem concordar entre si dentro da própria nação. E da onde veio essa problemática de um governo xiita numa maioria sunita? Veio da conquista lá na Primeira Grande Guerra de ingleses e franceses, que redesenharam o mapa do Oriente Médio entre si. E então eles desenharam as linhas indiscriminadamente, independente de quem estava morando ali. Então passaram no meio de uma tribo, no meio de um território de sunitas e xiitas, e aí falaram, ó, você que vai ser o líder aqui. E aí, lógico que deu ruim, não tinha como isso dar certo, e até hoje nós temos essa instabilidade, talvez intencionada pelo inimigo, para que haja essa constante filhos de Ismael sendo como jumentos violentos constantemente na inimizade contra si mesmos e contra os outros povos ao seu redor também. Além desses 5 pilares obrigatórios que xiitas e sunitas, os islamistas precisam, né, realizar, e a gente reclama de ter de jejuar, a gente reclama de ter que orar, a gente reclama de ter que dar o dízimo, a gente reclama de tudo, eles fazem por obrigação, se eles não fizerem, eles vão se ver com a comunidade em torno, a sociedade, e fazem acreditando que aquilo é essencial, sem entender nada do mundo espiritual. Nós temos a verdadeira palavra de Deus e não sabemos semear, não sabemos honrar, não sabemos entender o que está acontecendo nas dimensões do Espírito quando nós oramos, quando nós adoramos, quando nós peregrinamos, vamos dizer. A gente não entende esses conceitos, mas está na hora da gente entender, né, gente? Porque o remanescente nesses últimos dias precisa ser de sabedoria, de entendimento, nas dimensões do Espírito especialmente. E então, além dos 5 pilares, eles têm a lei islâmica, chamada de Sharia, que abrange praticamente todos os aspectos da vida, desde bancos, finanças, bem-estar, até os papéis masculinos e femininos e o meio ambiente e tudo mais. Temos alguns rituais religiosos, festivais, a gente até já estudou um desses, se você tem interesse nesse tipo de coisa, eu não vou nem explicar nenhum deles aqui. Eu fiz um vídeo uns 4 anos atrás, acho que no início da pandemia, chama Isaías 19, a Estrada Isaías 19, onde a gente estuda um pouquinho mais sobre Meca, Medina, Caba, e esses que a gente fez no dia de um desses, do Eid al-Adha, desse festival, que caiu junto com um festival bíblico, então a gente fez o seminário, né, a gente fez uma aula a respeito disso. Os 3 lugares mais sagrados do Islã, em ordem decrescente, são, então, primeiro a grande mesquita em Meca,
segundo a mesquita do profeta em Medina, e uma mesquita distante, que nos escritos do Alcorão e qualquer outro escrito islâmico antigo não existe a palavra Jerusalém. O lugar é distante, ninguém sabe aonde que é esse lugar, e aí pela importância de Jerusalém para judeus e cristãos, aplica-se a Jerusalém, porque existe aquele ódio velado, aquela violência dentro do coração desse povo, que é sempre fomentado pelo inimigo constantemente para cumprir propósitos bíblicos, mas porque o inimigo realmente odeia Israel e odeia Jesus e odeia tudo que tem a ver com a Bíblia. Lembrando que eles vêm lá de 700 e tanto depois de Cristo. Então você vê que o cara, 700 anos depois da palavra já estar compilada, da religião cristã já estar solidificada, ele decidiu que ele ia ser o profeta, não foi aceito, ia ser o Messias, não foi aceito, e aí ele tenta redesenhar a história e a religião em si e dá nisso. Lógico que tem todo um componente espiritual por trás disso. E o Alcorão é a mais importante fonte da jurisprudência islâmica. A segunda fonte mais importante é a Suna, que são os exemplos, as práticas, os ensinamentos do profeta. Então você tem o Alcorão, a palavra do anjo Gabriel, aí você tem a Suna, que é conhecida graças aos Ahadith, que são narrações acerca da vida do profeta. Então tudo que ele fez, tudo que ele achava certo, tudo que ele achava errado, tá tudo aí nessas compilações de Hadith. Ou seja, o que ele aprovava, né? Elas chegaram a gente não sabe exatamente o que aqui, óbvio, porque não foi inspirado por Deus mesmo, e é uma tradição que começou oral. Então ela vem de boca a boca, de boca a boca, de boca a boca. Sem a inspiração do Espírito Santo vai dar ruim, que nem telefone sem fio, não tem como dar bom isso. Mas enfim, é o que nós temos é o que eles têm hoje para trabalhar, é isso. Existem duas grandes denominações islâmicas, os sunitas e os xiitas. Olha a diferença de porcentagem de pessoas. Os sunitas são gigantes, são imensos, mas não fazem tanto barulho quanto o cachorrinho que late mais alto que todo mundo, que são os xiitas no Irã. E que são perigosos, sim. E que vão fazer o que dizem que vão fazer se algo não os impedir de fazê-lo. E nós sabemos disso porque a Bíblia diz que a Pérsia, o carneiro da Pérsia vai se levantar e vai dar marradas pelo leste, pelo sul, para cima, para o norte, para o ocidente, para o rio. Lembra que a gente estudou isso nos nossos seminários? Foi o seminário Panorama Escatológico 2 ou escatologia cronológica? 2. Alguma coisa por aí. Vale a pena conferir esses textos de Daniel que nós estudamos em Daniel 8, 9, 7, 8, 9, 11 e 12, que são os textos escatológicos que nos falam das guerras dos últimos dias, que são importantíssimas. Então a gente vê que o que a gente vê no mundo hoje começa a se alinhar com a profecia bíblica. Bem, a cisão, o que é o sunita e o que é o xiita? Qual é a diferença entre eles? Está no governo. Os sunitas creem que qualquer um pode ser um líder, pode ser um Messias, um Mahdi. Enquanto que os xiitas pensam que somente os descendentes diretos de Maomé, pela filha dele, Fátima, e o marido dela, mais ninguém. Então, no Irã, eles têm uma certa preservação, entre aspas, dessa linha, e eles aguardam o Messias vindo desta linha, o Messias que vai livrá-los do anticristo e de toda essa orgia ocidental do mundo atual, como eles nos veem. Uma mulher que vai para Israel, por exemplo, e ela está num bairro árabe, se ela for assim, ela é prostituta. Se ela for como vocês mulheres estão vestidas, ela também é prostituta. É indiferente. Se ela não tiver não é burca, mas se ela não tiver vestida como uma muçulmana com a cabeça coberta, tudo coberto, ela é ocidental.
E ser ocidental, não ser muçulmano, ser cristão, judeu, hindu, o que quer que seja, é equivalente a ser uma prostituta, a ser uma pessoa. Por isso você vê tantos estupros na Europa com essa migração em massa que aconteceu islâmica na última década. É fruto dessa mentalidade, dessa cosmovisão que eles têm, e que eles têm essa visão do mundo, né? E então, para ser califa, precisa ser, no islamismo xiita, precisa ser um sucessor direto do profeta, e no sunismo, tanto faz, contanto que seja uma pessoa deles, bem versada e capaz, que eles respeitem. A palavra xiita significa facção ou partido, então são os partidários de Ali, que era o sobrinho e genro de Maomé. E sunita significa tradição, são aqueles que seguem a tradição islâmica, a tradição da Suna e a tradição do Alcorão, né? Para a gente saber, as nações que são majoritariamente xiitas são o Irã e parcialmente o Iraque, que é de maioria xiita, mas tem um governo sunita. E os sunitas são a Turquia, a Arábia Saudita, a Síria, a Egito. Então veja que em torno de Israel só tem islâmicos, não tem mais nada. É Israel o único bastião de democracia. Todas essas outras nações são islâmicas, logo são ditaduras corânicas, praticamente. Quase todas com um certo grau de lei Sharia, e a lei Sharia ela muda muito. A gente vai dar uma olhadinha em algumas coisas que são escandalizantes para nós, escandalizadoras para nós ocidentais, né? Eles são a maioria da população em 49 países do planeta. Olha como eles são grandes. São quantas nações temos? 200? 250? 200? Então eles são realmente muito, e eles são, apesar de algumas nações estarem diminuindo demograficamente a sua população, o Irã, por exemplo, está morrendo. Não tem, é como a China, a Rússia, são nações que são enormes hoje, mas a população ela não está aumentando, eles não estão se multiplicando como antigamente. E há outras, por exemplo, os muçulmanos em Israel, eles se multiplicam bem. Eles precisam porque eles querem vencer os judeus, então os judeus têm 6, 7, 8 filhos, em média, então, né, eles precisam ficar assim, pau a pau com eles. Para nós entendermos um pouquinho do mapa, né, onde estão os xiitas e onde estão os sunitas, e Israel ali pequenininho. E são 270 milhões de pessoas nessas áreas listradas, que são áreas de controvérsia. São diferenças, são xiitas com sunitas de linhas variadas, morando no mesmo lugar, envolvidos em guerra civil, guerras outras, como por exemplo na Síria, né, que não existe mais uma Síria praticamente, como não dá para fazer turismo, não dá para ir para lugar nenhum na Síria, e o Líbano está entrando na mesma onda. Infelizmente o Líbano, que era um lugar lindíssimo no Oriente Médio, está perdido em meio ao problema do Hezbollah estar lá dentro. E o Hezbollah estando lá, ele atrai a inimizade, tanto de Israel como do Ocidente, como entre eles lá dentro, porque no Líbano, quando houve a guerra, o acordo de Sykes-Picot no fim da Primeira Grande Guerra, e o Oriente Médio foi dividido entre os franceses e os ingleses, os franceses ficaram com o Líbano, e o Líbano era para ser o bastião dos cristãos, enquanto Israel seria mais para frente o bastião dos judeus. Então tinha uma nação para os cristãos e uma nação para os judeus, e o resto era todo islâmico. Mas porque os cristãos são super bonzinhos sempre vão pelo amor, pela democracia, o que acontece? Eles vão deixando todo mundo entrar de boa, venham, democracia, porque essa é a visão cristã de mundo, essa é a nossa cosmovisão, de trabalharmos juntos. Mas os muçulmanos não são assim, eles vão avançar, você vai dar a mão, eles vão levar o braço e as duas pernas, depois eles vão arrancar o resto que sobrar seu. Infelizmente, essa é a realidade.
do mundo islâmico por causa dessa lavagem cerebral que eles recebem desde crianças. E aí vai dar nisso, vai dar em nações que vão adotar a lei Sharia quase que na sua totalidade, como o Irã e o Iraque, onde a mulher ela vai ser apedrejada, a criança que roubar vai ter sua mão cortada. É uma forma bem eficaz de você ter lei. Não vai ter muito bandido num lugar assim. Mas aí todos eles são terroristas? Né? Tipo, sim, eu sei que os persas, no geral, os iranianos todos não são assim. Já houve revoluções. O problema é que eles deram muito para os religiosos fundamentalistas radicais e não dá para tomar de volta sem uma guerra. E quem não está disposto a guerrear vai ser tomado de assalto pelo terrorismo e vai entrar no bolo. Quando a gente olha para essa nação, a gente olha tudo como se fosse terrorista. Não é, mas infelizmente, se eles atacarem qualquer lugar, esse lugar não vai olhar e vai falar, não, metade dos iranianos são legais. Eles vão atacar a nação toda.